Olá pessoal, então hoje a gente inicia o caderno 2 da frente B, a frente A a gente já viu, né? Agora então a gente vai ver a frente B e começamos estudando o estado gasoso, né? Vamos passar pelo estado gasoso então. Bom, primeira coisa, né? O princípio de Avogadro. O que é o princípio de Avogadro? O princípio de Avogadro ele diz que se estiver nas mesmas condições de temperatura e pressão, né, se eu tiver volume de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, então eu vou ter o mesmo número de moléculas ali dentro, ou seja, o mesmo número de mols. Então, um exemplo que eu puxei aqui é esse assim. Então, eu estou nessas condições. Ó. Eu estou a 0 grau, estou na pressão de 1 atm. Então, o que eu vou pegar aqui? Ó? Se eu pegar 1 mol de gás de hidrogênio, vamos arrumar só um pouquinho aqui. Ó, se eu pegar 1 mol de gás de hidrogênio, eu vou ter um número de moléculas aqui que a gente já contou, né? Que a gente sabe que é aquele 6, 0,2, 10 a 23 moléculas. Então aqui dentro. Mas se ele estiver nessas condições, 0 grau e 1 atm, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. E não importa qual gás. Isso é o que diz o princípio de Avogadro. Se o gás for o O2, não importa. Apesar de ser o O2, um gás que tem massa maior, por ser uma molécula maior, né? Independe da molécula. Se é 1 mol e está nas mesmas condições de temperatura e pressão, então o volume vai ser o mesmo. Outro exemplo, CO2. Então CO2 já é uma molécula um pouco maior. Não importa o tamanho da molécula. O que importa é que eu tenho aqui 1 mol do gás e está nas mesmas condições de temperatura e pressão. O 22,4 litros, lógico, é porque a gente está falando da CNTP. Mas se tiver em alta temperatura e pressão também está valendo, né? Se tivesse aqui a 25 graus, temperatura ambiente, 25 graus e 1 atm, é aproximadamente 25 litros. Aí esse aqui estaria ocupando 25 litros, 25 litros e 25 litros, porque eu tenho 1 mol de cada um deles. Então, esse é o princípio de Avogadro. Se eu tiver... Então, a gente tem que ter o seguinte, qualquer gás, não importa qual gás, se eu tiver 1 mol dele e tiver nas mesmas condições que o outro, o volume que ele vai ocupar vai ser o mesmo. Isso é o princípio de Avogadro. Tá, então a gente tem o seguinte, né? Algumas coisas a gente já tinha visto aqui, ó. Então a gente tem 1 mol de qualquer gás, se tiver na CNTP, a gente sabe que ele é 22,4 litros. A gente sabe que 1 mol também corresponde à massa da substância, a massa a gente chama de massa molar. Aqui a gente vai chamar de volume molar. E lá em cima, 1 mol a gente sabe que tem aquela quantidade de moléculas. Tá? Então estou escrevendo ali embaixo, ó, que é massa molar e volume molar, porque está vindo de 1 mol, certo? Bom, pessoal, então a definição também que a gente, já que a gente vai estudar os gases, uma definição importante é saber que o gás que a gente trata, a gente considera ele como sendo um gás ideal ou gás perfeito. O que é um gás ideal ou gás perfeito? É um gás, né, que não teria nenhuma interação entre eles, por exemplo, entre as moléculas, não teria atração entre elas. Imagina que se dentro do recipiente não tivesse, entre o gás não tivesse nada de atração, tipo aquelas forças de polo induzido, sem nenhuma interação entre elas. Isso seria um gás ideal, gás perfeito. A gente considera os gases como sendo assim, para poder o efeito ser correto. E para que isso aconteça, né, vamos falar assim, um gás real, né? A gente está falando do gás ideal ali em cima. Um gás real, para ele chegar perto do gás ideal, seria interessante ele estar em alta temperatura e baixa pressão. Vamos pensar por quê? Ó? Porque se estiver em alta temperatura, ele está tão agitado, a cinética dele é tão grande que não dá para ele ter contato com outro. Ele não chega a fazer interação, uma molécula grudar em outra, vamos falar assim. E se estiver em baixa pressão, o que é baixa pressão? Eu vou estar aumentando o volume muito. Como eu estou aumentando muito o volume, também eles vão ficar bastante espaçados. Então, o ideal para um gás ir para idealidade, ou seja, para ir para um gás perfeito, é estar em alta temperatura e baixa pressão. Vamos lá. Bom, a gente vai trabalhar mesmo com a equação geral dos gases. E na equação geral dos gases, a gente trabalha com essa equação aqui, né? Um gás vai ter uma situação inicial, vai ter uma pressão, volume e temperatura, e
depois ele pode sofrer algumas variações, que a gente vai trabalhar com elas. Então a gente pode ter a pressão constante. Se a pressão estiver constante, então ela vai ser igual antes e depois. Se ficou constante, então eu vou ter que o volume, quando eu aumento o volume, tem que aumentar a temperatura para poder manter essa constante ali, ó. Senão não vai manter a igualdade. Então a gente diz que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Quando aumenta um, aumenta o outro. Se eu tiver o volume constante, se o volume for constante, então nós vamos tapar ali o volume, ó, como se eu tivesse aqui o volume constante. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho uma igualdade, então eu tenho uma pressão 1, uma temperatura 1. Se eu aumentar a pressão, a temperatura também tem que aumentar, então eles são diretamente proporcionais. Esse símbolozinho aqui é de diretamente proporcionais. E se eu tiver temperatura constante, aí não, aí eu tenho o inverso. A pressão é inverso do volume, né? E isso a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Vamos comprovar isso aqui, mas isso aqui é fácil de ver, certo? Vamos lá, então quando a gente for trabalhar agora aqui, ó, eu tenho as transformações, por exemplo, a transformação isotérmica. A isotérmica eu vou ter que a temperatura é constante. Como a temperatura é constante, eu já cortei aqui, ó, T1 e o T2 eu cortei, porque é constante, são iguais, então pode eliminar um ou outro. O que eu sei, ó, a gente, com essa figura aqui, ó, deixa eu botar a figurinha aqui pra gente ver, ó. Com essa figura aqui a gente percebe bem o que é uma isoterma. Eu estou na temperatura constante, por exemplo, 25 graus, ou 100 graus, ou 10 graus, temperatura mesma. Se eu estou aplicando uma pressão aqui, se eu aumentar a pressão aqui, está vendo a setinha maior? Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Diminui, é o que está mostrando aqui na curva. Ó. Quando eu aumento a pressão, ó, eu estou aumentando a pressão aqui, ó. Está aumentando, está de 0,5 para 1, para 2. Quando eu aumento a pressão, o volume vai diminuindo. Então, isso é fácil de ver, né? Numa seringa, né? A gente tapa a ponta da seringa, empurra o êmbolo, então aumenta a pressão, estou aumentando a pressão, diminui então a temperatura. Se eu estou aumentando a pressão, diminui o volume, certo? Isso é isotérmico, então pressão, a temperatura é constante. Tá? Então é isso que a gente está vendo aqui, ó. São inversamente proporcionais, quando aumenta um, o outro diminui. Tá? É inverso, então aqui, ó. Bom, a próxima transformação, eu vou ter agora aqui uma transformação, a transformação isobárica. Se é isobárica, a pressão é constante. Então a P1 aqui e a P2 eu já cortei, porque se eles são iguais, né, não tem por que estar aqui. Vai ser o mesmo valor numérico, então um vai eliminar o outro. E tirando da equação geral dos gases, né, pela equação geral dos gases, eu tenho aqui assim, ó, uma situação de isobárico. Então, eu estou com a pressão constante. Se a pressão está constante, o que acontece? Se eu aumentar, aqui eu tenho uma quantidade de moléculas, uma quantidade de moléculas. Se eu aumento a temperatura, aumenta a cinética delas, elas se agitam mais. Como elas se agitam mais, a pressão aumentaria, mas aí ela pega e empurra o êmbolo e aumenta o volume. Então, aumentando o volume, aí mantém a mesma pressão. Então, é o que diz aqui, ó, quando eu aumento o volume, eu tenho um volume 1, a temperatura 1. Para manter a igualdade, se eu aumento a temperatura, aumenta o volume. É o que está aqui no gráfico também. Ó. Quando eu aumento a temperatura, eu tenho uma temperatura T1. Se eu passar para a temperatura T2, eu aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Tem que aumentar porque senão não vai manter a pressão. Se eu tivesse feito aqui uma situação de fixar aqui se eu fixar aqui esse êmbolo aqui, ó, então aí eu aumento a temperatura, aumenta a cinética das moléculas, aí a pressão ia mexer também. Né? Então, mas nesse caso a gente quer que seja uma situação isobárica, pressão constante. Como a gente quer isobárica, a gente permite que o êmbolo se mova. Então foi o que aconteceu. Tá? Ele estava nesse volume e subiu. Tá certo? Deu para entender legal? Então vamos lá. Nessa agora, então, a gente tem a isocórica. A isocórica também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Podemos chamar um dos três termos. É um termo que significa iso é igual, né? Igual volume.
Tá? Então, quando eu tiver volumes iguais, então eu tenho que a equação geral era P1, V1, P2, V2. Eu tenho o volume 1 e o volume 2. Como eu tenho o volume 1 e o volume 2 e eles estão constantes, como eles são constantes, eu tenho volumes iguais e eu cortei eles, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho agora aqui o meu volume ficou constante, ó. Então agora eu mantive aqui o êmbolo, tá vendo? Ó? Eu não estou deixando ele correr, mas eu tenho aqui uma pressão aqui dentro, eu tenho a quantidade aqui eu tenho uma quantidade de molécula aqui dentro, a quantidade de molécula eu não estou mexendo, ó, tá, o sistema está fechado, a molécula está lacrada aqui dentro, né? Então o que eu estou fazendo? Eu tenho uma pressão, uma temperatura. Se eu aquecer isso aqui, tá vendo? Mais calor, né? Se eu aquecer, eu estou elevando a temperatura. Quando eu elevo a temperatura e não estou mexendo no êmbolo, então aumenta a pressão também. Então, se eu mantiver o volume e eu mexo na temperatura, se eu aumento a temperatura, eu aumento a cinética das moléculas. Vai ter mais moléculas esbarrando aqui. Então, maior também vai ser a pressão. É o que está dizendo aqui, ó. Pressão 1, temperatura 1. A divisão aqui tem que dar igual aqui. Então, se aumentar a pressão, tem que aumentar a temperatura. E a gente pode ver bem isso aqui no gráfico, né? Com o gráfico a gente pode ver que assim, ó, eu tenho T1, né? Quando eu aumento a temperatura, a pressão também aumenta. Tá passando né, a pressão está passando aqui de P1 para a pressão P2. São as três transformações. Tá? Então, a gente diz que eles são diretamente proporcionais. Esse símbolozinho aqui de diretamente proporcional. Certo? Bom, pessoal, uma primeira questãozinha aqui, ó, na seringa, né? Aqui mostra a seringa, né? Ela está aqui, ó, tem esse volume. Aí ele empurrou o êmbolo, então aumentou a pressão. Ele diz o seguinte: no início do experimento, o êmbolo se encontra na posição em que o volume da seringa é igual a 10. E ela contém ar atmosférico ao nível do mar. Importante isso aqui, ó. Se é ao nível do mar, a gente sabe que está considerando 1 atm. A gente vai tapar a ponta, né? Tapou ali, ó. Tapou e empurrou o êmbolo até que o volume reduziu a 4. Como reduziu a 4, então vai mexer na pressão. Ele quer saber qual vai ser essa nova pressão. Então a gente vai calcular aqui, ó. O que ele está dizendo ali, ó. Ele não mexeu, né? No início eu tenho 10 ml, pressão 1 atm. E no final eu tenho 4 ml e pressão eu vou descobrir. E ele consta ali que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, eu vou ter P1, V1 igual P2, V2. Simplesinho, só pegar e jogar os valores aqui. Ele diz aqui, ó, transformação isotérmica. Quando diz isotérmica, eu estou dizendo que a temperatura é a mesma. Então, o T1 e o T2 eu cortei. Então, vamos lá jogar os números. Eu vou ter assim, 1, que a pressão inicial era 1 atm, porque é nível do mar. O volume inicial era 10, o volume final foi 4, e eu vou ter uma pressão final. E a pressão final vai me dar 2,5. 2,5 está aqui atrás, 2,5. Então, a minha resposta é 2,5. Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai fazer mais questões, tá? Vocês também poderiam já ir fazendo as outras, podem até tentar fazer as questões de classe e as complementares, mas nós vamos fazer mais algumas na próxima aula, tá ok? Valeu!